infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem e negaram Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Verso 5. Da mesma forma, estes senhores, estes homens, contaminaram o próprio corpo, rejeitaram as autoridades e difamaram os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes homens, difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Verso 12. Eita. 14. Todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos, todavia, haveria zombadores que seguiriam seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Dedique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve à vida eterna. 22.
Amém, irmãos? Você lê um livro da Bíblia, tá vendo? Simples assim. Quer uma motivação para você ler a Bíblia toda? Começa lendo assim. Eu começo em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, eu estou em Deuteronômio. Aí o que é que eu faço para dar uma motivada? Aí eu vou lá 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, 1ª, 2ª Pedro, Tessalonicenses, Filipenses. Quando eu penso que não, eu já li mais da metade do Novo Testamento todinho, em 3 leituras. Livros pequenos, Filipenses, Filemão, livros... Aí depois sobe só os grandes. Mas aí você continua lendo do mesmo jeito, tá? Só para dar uma motivada. Irmãos, vamos falar hoje sobre Judas. Sobre Judas. Por isso que, enquanto eu estava lendo a Bíblia, terminando o Pentateuco, aí eu fui para o Novo Testamento. E eu comecei justamente por Judas. Comecei por Judas, aí eu fui para 1ª, 2ª, 3ª João, mas eu voltei para Judas de novo. Falei assim, eu preciso pregar sobre esse texto, sobre esse livro. Pasme. 20 anos de ministério, é a primeira vez que eu estou pregando em Judas. A primeira vez. Teve um pastor, um gênio, que pregou a Bíblia toda e falou que não tinha mais o que pregar. 20 anos, a primeira vez que eu estou pregando em Judas. Então, irmão, tem muita mensagem. Mas vamos lá. É importante entender que Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e irmão de Tiago, verso 1. Antes de tudo, é preciso esclarecer que essas duas pessoas, Judas Iscariotes e Judas aqui, são pessoas distintas, diferentes. Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Na verdade, Judas é uma palavra, ou era uma palavra comum, da mesma raiz do hebraico, Judá, um dos filhos de Jacó, que forma uma tribo de Judá. Então, a mesma ideia da raiz de Judá, não da raiz Davi, não, da raiz Judá, Judas. Esse Judas aqui é o Judas servo, irmão de Tiago. No verso 1, você vai perceber, dá uma olhadinha aí. Ele se apresenta, Judas, servo. Outras versões, na verdade, na Septuaginta, no original, não está nem servo, está escravo. Ele se coloca na posição de ainda menor do que servo, um escravo. Porque ele não aproveita a aba de Jesus. Eu sou irmão do cara, eu sou irmão de Jesus, eu andei com ele, eu tenho o sangue dele, logo também eu posso fazer algumas coisas. Não. Ele começa se apresentando como escravo. Aí ele diz, escravo do Senhor, ou servo do Senhor, irmão de Tiago. Judas também era irmão de Jesus, claro. Para aqueles que ainda não leram toda a palavra, ou não lembram disso, Jesus teve irmãos e irmãs. A Bíblia diz isso. Ainda que Roma, ou os romanos, ou os católicos apostólicos romanos, não acredite nisso. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus teve irmãos e irmãs. Entre esses irmãos está Tiago, ou melhor, Judas, irmão de Tiago. E aí, irmãos, isso revela um princípio extraordinário. O princípio de que proximidade biológica não substitui submissão espiritual. Mesmo ele sendo biologicamente irmão de Jesus, ou meio-irmão, algumas versões, alguns intérpretes, ele ainda assim não aproveita da sua biologia, do meio em que ele veio, para tirar vantagens espirituais. Ele se coloca na posição de escravo, de servo. Isso é maravilhoso. Judas escreve com autoridade pastoral, mas também com a humildade cristocêntrica. Ele começa dizendo que é por Cristo e para Cristo. Ele conheceu Jesus intimamente, mas agora ele o reconhece na sua gloriosa presença, um Cristo glorificado.
Essa postura já comunica uma verdade essencial para uma vida espiritual madura. Veja, não é a familiaridade com as coisas sagradas que transforma, é a redenção, a verdade que transforma as nossas vidas. Sendo assim, a data, contexto e destinatário. A carta de Judas foi escrita provavelmente entre 65 e 80 depois de Cristo, em um período crítico da igreja primitiva. A igreja avançava, a igreja crescia, a igreja se expandia no primeiro século. No final dele, Judas escreve algo de extraordinário que estava acontecendo dentro da igreja, infiltrado na igreja, irmãos. Por isso que a carta de Judas, nós classificamos, quero me incluir aqui, como carta geral, entre outras. Diferente de 1 Coríntios, que Paulo escreve aos Coríntios, diferente de Efésios, que escreve aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Tessalonicenses e assim por diante. Essa é a carta geral, ou seja, ela se aplica a qualquer igreja, em qualquer tempo e em qualquer época. Por isso que ela é tão contemporânea. Então, no final do primeiro século, a corrupção começou a entrar dentro da igreja. Literalmente, isso é literal, irmãos. Parece que estamos falando do século 21, agora, a corrupção dentro da igreja. Isso no final do primeiro século, nós estamos no século 21. Aconteceu lá, Judas está escrevendo, ele é tão profeta quanto um profeta. Judas escreve aos crentes de modo geral, não para uma igreja local, mas para todas as igrejas. Isso torna a sua carta contemporânea. Ela torna uma carta que vai para além do tempo. Vai ensinar sobre os ensinos falsos, destinatários, pessoas que desprezaram a graça, pessoas orgulhosas espiritualmente falando, pessoas corrompidas na sua essência. O pano de fundo é uma igreja conectada exteriormente, mas desconectada com a verdade. Onde a verdade se perde, a fé adoece. Onde a fé adoece, os relacionamentos se rompem. E onde os relacionamentos se rompem, a missão enfraquece. Judas. O objetivo, irmãos, vamos para frente. O objetivo da carta, preservar a fé e curar a comunidade. O objetivo central de Judas é claro, exortar a igreja a batalhar pela fé. A tese da carta, a síntese da carta de Judas é o verso 3, dá uma olhadinha aí. O verso 3 é a tese do que ele quer defender, do que ele quer fazer, do que ele quer provar. Toda a palavra de Deus, o evangelho de Mateus, ele quer provar uma coisa, o evangelho de Marcos, de João, de Lucas, e a mesma coisa Judas, ele quer defender algo, ele quer fazer algo, ele quer escrever uma tese, e aí ele quer provar isso para os crentes. Mas veja então no verso 3 o que é que diz. Irmãos, embora eu estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação, ele queria enfatizar a salvação, falar sobre a salvação, falar do que Deus estava fazendo. Mas como tinham infiltrados, 007, infiltrados no meio, ele falou assim, não vou falar sobre salvação. Eu preciso combater os infiltrados. E existe uma batalha espiritual, batalha pela fé, ele diz no verso 3. Ou seja, eu não vou pregar mais sobre salvação, ou melhor, escrever sobre salvação. Dá um tempinho aí, meu povo, eu vou ter que ensinar vocês a batalhar pela fé. Deus nos chamou para um campo de batalha.
e paz. O inimigo já está embaixo dos nossos pés, em Cristo Jesus. E, às vezes nós não percebemos, porque romantizamos acreditando que somos espirituais demais para acreditar que Ele vai operar assim. Vai vendo. O verso 3 é a tese dele. Não falo sobre salvação, mas eu estou convocando vocês, igreja de maneira geral, a batalhar pela fé. Porque tem gente infiltrada. E tem, irmãos. E tem, irmãos. Tem aqui, acolá e em todo lugar. Tem. Parece ser ovelha, mas não é. Tem até a aparência de ovelha, mas não é. É bíblico isso. Cuidado. Porque isso não é novo, irmãos. Isso é do primeiro século. E eu só estou na introdução. Ei, Jesus. Judas percebe que a graça estava sendo usada como desculpa para uma vida sem compromisso. Isso não apenas gera erro doutrinário, mas produz feridas espirituais profundas. A verdade não é apenas para que se crer, é algo que sustenta a vida de uma comunidade. A verdade é a palavra é a verdade, Cristo é a verdade. O que Ele está fazendo é, tem gente no meio de vocês corrompido e está querendo corromper outros. E aqui deixa eu abrir aspas. Tem gente infiltrada querendo levar outros crentes para outro lugar. Isso não é ovelha, irmãos. Isso é bode disfarçado. Isso não é de hoje. Está na Bíblia, irmãos. Fecha aspas. Por isso a carta tem um tom urgente, quase, pelo amor de Deus, igreja, ouve o que eu estou falando. Apenas, irmãos, 25 versículos. Judas entende que defender a verdade é um ato de amor, porque protege a igreja das desconexões de uma vida espiritual morta. Sua escrita é dura, mas pastoral. Firme, mas redentora. Porque Judas escreveu, ou escreve, Judas escreve que sua intenção inicial era falar sobre salvação, mas ele diz então que precisa batalhar pela fé. Ele escreve porque haviam pessoas infiltradas na comunidade. E elas estavam tentando distorcer a graça, viver sem temor, criavam divisões, viviam desconectadas de Deus, embora permanecessem no meio do povo. O motivo da carta é, portanto, um cuidado pastoral. Hoje, seja um alerta para todos nós. A aparência de espiritualidade não quer dizer nada. O livro de Judas está dividido em 5 partes, 6. A saudação inicial, que ele se identifica, 1 e 2. O chamado a defender a fé, verso 3 e 4, ele vai falar o motivo, porque ele deixa de falar sobre salvação para a guerra da fé. Os exemplos do juízo contra a apostasia, ou seja, o deixar a fé, abandonar a fé. O retrato, o perfil dos falsos mestres, dos falsos crentes, do verso 8 ao 16. Exortações para uma fé saudável e redentora, 17 a 23. E aí ele finaliza de uma forma apoteótica a sua epístola, a sua carta, falando sobre a grandiosidade do nosso Deus. Assim, irmãos, há algumas lições pastorais
que eu preciso extrair com vocês. Primeiro, desconexão da verdade gera adoecimento espiritual. Judas mostra que deixar a fé apostólica não é algo natural. Ele lembra Israel no deserto. Mas anjos caídos, Sodoma e Gomorra, você pode conferir aí no texto agora, verso 3 ao verso 7. A verdade é que Judas faz questão de dizer que quando nós estamos desconectados da verdade, nós adoecemos espiritualmente. Quando a verdade é relativizada, a graça é distorcida e a santidade não faz sentido. Isso cria uma comunidade confusa, pessoas feridas e líderes inseguros. Judas deixa claro que o erro da doutrina ou doutrinário nunca é apenas intelectual. Ele é sempre espiritual e relacional. Irmãos, uma segunda verdade. Pessoas desconectadas de Deus adoecem a comunhão, verso 8 ao verso 16. E aí eu quero dar um destaque, irmãos, para o verso 8, que já foi apontado no primeiro ponto. O verso 8, Judas faz questão de falar sobre o Egito. A carta é tão poderosa que ele faz uma síntese do povo que sai do Êxodo. Todo o povo de Deus, ele sintetiza em um versículo. Ele tem um poder de síntese extraordinário. Ele fala sobre o Egito. O Egito nos lembra a incredulidade. A incredulidade daquele povo, ele faz questão de dizer: povo, igreja, cuidado com os infiltrados, assim como no Egito, alguns continuavam não crendo. Cuidado. Cuidado. Ele fala sobre anjos caídos, ou seja, rebelião. Cuidado, tem rebeldes no meio de vocês. Deixa eu tomar um pouco de água, irmãos. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Porque rebelião, rebelde. Rebelião é algo assim forte. Esse menino é um rebelde. Cuidado. Você está colocando demônio no seu menino. Porque o que Judas está dizendo, anjos caídos se rebelaram contra o Senhor. E pasme, o lugar deles é trevas. Estão acorrentados, diz o verso. O verso 8 ainda ele fala sobre Sodoma e Gomorra, corrupção, moral, espiritual. Ele finaliza então o verso 8 falando sobre o desprezo à autoridade. Em um único versículo poderia pregar aqui 3 horas. Falar do povo do Egito, incredulidade. Sobre anjos caídos, então, irmãos, dá para falar muita coisa sobre angiologia. Rebelião. Cuidado, irmãos. Rebelião não começa com grandes coisas. Quase toda ponta de rebelião começa com a vaidade. Por que Lúcifer foi expulso? A vaidade. Conheça alguém, dê poder para elas. Quer conhecer um servo do Senhor Deus ou qualquer outra postura? Dê poder.
Luz foi isso. Começou a achar que tinha poder, que tinha luz demais, tinha graça demais. E aí ela assim, eu acho que eu posso contra o nosso Senhor. A sombra da rebelião começa pela vaidade. Por isso que Salomão já disse, tudo é vaidade. Já sou bom, já sei demais. Por isso que Descartes, disse que sei que nada sei. Porque quando eu sei de alguma coisa, a arrogância e a soberba começa, eu já sei. Eu já estou pronto, eu já sei pregar. Eu não preciso nem mais ler. Eu não preciso nem mais ler a Bíblia. Eu já sei esboçar um sermão mesmo. Então eu não preciso fazer mais nada. Agora é só pegar a Bíblia e botar o dedo de Deus e falar assim, fala, Senhor. Aí, para ele fechar o verso 8, ele cita o verso 9 como exemplo. Eu estou falando sobre esse princípio. Expondo o verso 8, o verso 9. Aí ele diz o quê? Contudo é o quê? Conclusão de uma ideia anterior. Eu estou concluindo que estes homens, essas pessoas infiltradas, que se assemelham à ideia do Egito, anjos caídos, Sodoma e Gomorra, desprezam a autoridade espiritual, as autoridades. Contudo, ele diz, nem Miguel, o arcanjo. Irmãos, em outras palavras das minhas, eram demônios infiltrados. E ele diz que nem o arcanjo Miguel ousou falar alguma coisa. Ele pegou, dentro do estudo da angiologia, o anjo mais poderoso como exemplo, para mostrar que Judas, no verso 9, ele faz esse contraste do verso 8, que os falsos mestres desprezaram a autoridade e falaram de forma arrogante. O verso 9, Miguel, mesmo sendo arcanjo, não age com tanta arrogância. Nem assume prerrogativa de pertencer ou saber mais do que o próprio Deus. O ponto de Judas não é a curiosidade da angiologia, mas a autoridade espiritual de postura diante do mal. Miguel é apresentado nas Escrituras como um arcanjo, associado à defesa do povo de Deus. Daniel, capítulo 10, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12. Ele representa a autoridade espiritual, mas ainda assim submisso a Deus. Judas escolhe Miguel de forma intencional. E até Miguel não se colocou acima da autoridade divina. Quanto mais nós, quanto mais vocês. E ele diz, o verso 9, ele conclui, o Senhor te repreenda, é o centro do versículo. Essa frase é a chave. Miguel não nega a existência do mal, mas foge do confronto, mas entrega o juízo a Deus. Porque o juízo é Deus. Por isso que Tiago vai dizer, fazemos alguns planos, mas na verdade deveríamos falar, se Deus quiser ou permitir. Irmãos, essa carta é poderosa. Mas aí o verso 10, dá uma olhadinha no verso 10. Todavia, de novo,
todavia, ele exemplifica falando do arcanjo Miguel. Agora, todavia, estes tais quem? Que difamam tudo, não entendem o que falam. E as coisas que entendem, por instintos. Olha, deixa eu tomar mais uma vez água para eu concluir. Judas, ele chega a dizer que esses homens são animais, irracionais, agem por instintos, não pensam. Aí ele diz, irmãos, o verso 11 eu vou concluir. Ele pega pesado. Ai deles. Ai deles quem, irmãos? Me ajuda a pregar. Ai deles quem? Os que corrompem. Os infiltrados. Ai deles. Veja que Judas também não é fofoqueiro. Ele não dá nome, não. Ele não fica expondo, é fulano, ciclano, beltrano, não. Porque o juízo é quem? Deus. O juiz é Deus. Então ele não está interessado em condenar ninguém, em apontar ninguém. Não. O interesse dele é batalhar pela fé dos santos que estão ali no meio, cuidado com os infiltrados. Esse é o interesse dele. O juízo deixa com Deus. Ai deles. E ai na Bíblia, irmãos. E aí dá outra pregação de 2 horas. Ai deles. Ele diz 3 coisas. Judas apresenta 3 estágios da corrupção espiritual. Caminho de religião sem transformação. Quem foi Caim, irmãos? Ele fez o quê? Matou seu irmão. Ele matou o irmão, não foi o primo. Não foi o pastorzinho lá que ele não gostava, não. Foi o irmão. E por quê? Inveja. Porque um ofereceu uma coisa e o outro não. Olha. A idade. É desde sempre, irmãos. Olha o que Judas está fazendo. Ai deles, ai dos infiltrados. Ai deles. Caim, caminho de Caim. Irmãos, aí é 2 horas falando sobre isso. Não dá para falar. Mas a síntese é que o juízo de Deus caiu sobre. Aí, segundo, ele fala sobre o erro de Balaão, ministério movido por ganância. Todos nós sabemos que Balaão, em tese, ele recebia algumas revelações. O seu problema não era a ignorância espiritual, era a ganância mesmo. O erro de Balaão é tentar transformar o ministério em oportunidade para ganho pessoal. É usar a influência espiritual para benefício próprio. Judas denuncia líderes desse jeito. Balaão só queria, então, ter o seu retorno financeiro. Usar do meio do que Deus fazia para ter retorno. É o Judas Iscariotes do tempo de Balaão. E Judas conclui o verso 11, rebelião de Corá. Mais uma vez, rebelião. Olha o que ele está citando, irmãos. Anjos caídos. Agora ele vai lá
Vocês não querem não, lá está muito distante, né? O anjo tal, tá. Agora vamos na rebelião de Corá. Quem sabe sobre a rebelião de Corá? Amém? Tranquilo? Tranquilo? Bem? Tranquilo? Corá não aceitou a liderança, irmãos. Não aceitou a liderança de quem? De Moisés. Ah, Senhor, só fala com ele. Por aqui, de novo. Por acaso é assim? Nós não estamos aqui também? Não estamos em todos os cultos? Nós cantamos, pregamos, dançando, enfim, fiz curso disso, curso daquilo, eu sei um monte de coisa também, porque só fala por meio do pastor, por meio do fulano, por meio do ciclano, eu também não posso, Senhor. Os 3 exemplos que Judas cita, cuidado, igreja, com os infiltrados. Eles se assemelham ao caminho de Caim, ao erro de Balaão e à rebelião de Corá. Sabe o que Deus fez, irmãos? Fez o quê? Engoliu todo mundo. Deus não brinca com rebeldia. Ou amarra no inferno e fica lá, ou o chão come. 2 coisas, 3 coisas que Deus detesta. A 4ª é por sua conta. A primeira, digo eu, não Provérbios. Criar contendas entre irmãos. Ele detesta. A segunda, rebelião, rebeldes. Ele abre o chão e engole. Se for demônio, ele aprisiona. Judas fala sobre isso. A terceira, blasfêmia contra o Espírito Santo. A rejeição à autoridade estabelecida. Esses 3 nomes revelam o processo de desconexão e a doença. Eu vou concluir sem concluir, mas o verso 11 diz: Caim, problema no coração. Balaão, problema nas motivações. Corá, problema na autoridade. Veja o progresso. O primeiro, o coração se corrompe. O segundo, as motivações se distorcem. E, por fim, a autoridade é rejeitada. Esse é o caminho da desconexão espiritual. E eu concluo, a cura, a proposta final de Judas para resolver o problema dos infiltrados para a igreja, verso 24 e 25. Ele entrega. Ele diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mancha e com alegria. Ao único Deus, Senhor e Salvador, seja a glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Ele conclui que a cura final vem de Deus, que Deus guarda, Deus sustenta. Ele não propõe que a igreja faça juízo, que a igreja condene, que a igreja aponte. Não. Ele propõe Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a autoridade. Toda a autoridade.
Irmãos, no nome de Jesus, essa carta, ela é tão atual. Isso sem falar do verso 12 ao verso 14, que ele vai falar o que esses homens eram caracterizados, como eles eram caracterizados, infrutíferos, como árvores infrutíferas, como um navio à deriva, como uma nuvem sem propósito, estavam lá no meio deles. Mas Deus é soberano. Quando você se sentir desanimado, pensando assim, não dá, não consigo, sabe que isso não é só acaso, porque o meio interfere na nossa vida espiritual completamente. Aprenda e peça a Deus discernimento de espírito. Porque Judas não escreve para fora, ele escreve para dentro. No final do primeiro século, para o século 21, é como se ele estivesse escrevendo agora. Cuidado. Cuidado. Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor, meu Deus. Exaltado seja o teu nome. Ah, Deus, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor, de fato, nos dê, Deus, a orientação dos céus, nos dê, Deus, discernimento espiritual, para percebermos, enxergarmos, Pai, o que de fato é do Senhor e o que não é do Senhor, mesmo num ambiente aparentemente espiritual. Ah, Deus, assim como Judas escreveu e escreve até hoje, no sentido de que é para nós essa carta. Pai, que o Senhor desperte os nossos corações a percebermos, Pai, o quanto nós somos atacados em nossa fé. Deus, como gostaria de falar, Deus, uma palavra hoje de encorajamento, uma palavra, Senhor Deus, para mexer com o nosso coração. Mas o Senhor, Deus, nos exorta hoje, Deus, a abrirmos os nossos olhos espirituais para cuidar da fé que o Senhor tem nos dado. Cuida, Senhor Deus, das nossas vidas, sustenta os nossos lares, as nossas casas, a nossa comunidade de fé, que de fato possamos enxergar os infiltrados e orar por eles. Ah, Deus, para que a graça do Senhor também alcance os seus corações. É a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, você lê um livro, tá vendo? Leia mais um livro em casa. Leia a Bíblia. Nós temos um grupo aqui que nós estamos lendo, pelo menos eu acredito que estão lendo a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Toda batalha ela é vencida por meio do que Deus fala. Antigamente falou o Senhor Deus por meio dos profetas, nos últimos tempos por meio do seu Filho, por meio da palavra. Quando eu abro isso aqui, leio, é Deus falando. Então leio. Saiu uma pesquisa, irmãos, de que crentes há 5, 6, 7, 10 anos na igreja que não lê a Bíblia. O único momento, às vezes, alguns, quando abrem a Bíblia, é agora. Então, assim, eu e você ficamos suscetíveis às ações do diabo, sem alimento. Quantos fizeram 2 refeições hoje? Literalmente, 2 ou 3, ou 4, ou 5, ou mais. Todo mundo. O nosso corpo não fica de pé sem as refeições, sem se alimentar. Por que você acha que espiritualmente ficaremos de pé sem se alimentar da palavra? Dificilmente.
Então, leia a palavra. Mulheres, as inscrições estão abertas para o almoço dia 8, no Dia da Mulher. Então, faça sua inscrição, vai encerrar dia 1º, domingo, tá? Então, vá lá, faça sua inscrição. Quem você não fez ainda inscrição para Seminário Excelência, faça a sua inscrição também, tá bom? Nós temos feito esse investimento à igreja, aproveite, faça a sua inscrição. E também, último aviso, escola de líderes. Irmãos, nós temos apenas 38 pessoas. E 38, claro, cursos repetidos. Muito pouco. 38 pessoas. Faça a sua inscrição. Quando o pastor começar a cortar de tudo, não chore. Não se rebele. Se submeta. Porque você está dizendo que não quer fazer, que não vai fazer. Então, faça a inscrição na escola de líderes. E não é só para fazer, não. É para aprender mesmo e servir ao Senhor Deus. Tá bom? Depois dessa também, vá na paz, né? Para adoçar a sua vida, tem café e tem bolo. Lembra-se que o café é sem açúcar. Então, Deus abençoe. Estava na paz, irmãos.